Olá, jardim querido, paz e bem. Nós vamos para mais uma reflexão do nosso devocional e hoje o nosso devocional tem por título Pronto para servir a Deus e está baseado na leitura da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 ao 7 e depois do 11 ao 16, que diz assim: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. E o versículo que fica em destaque é a parte do primeiro versículo que diz assim: Suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Então, para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de trazer alguns pontos, né, para a nossa meditação. Primeiro, é que o texto de Efésios 4, ele nos mostra que o chamado de Deus para a nossa vida não é apenas para crer, mas também para viver de modo digno e servir com maturidade, amor e unidade. Então, servir a Deus não é algo reservado para poucos, mas um compromisso de todo cristão que entendeu a graça recebida, né, de Cristo, a graça recebida em Cristo por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, nesse sentido, eu gostaria de trabalhar nessa reflexão 3 breves pontos, e o primeiro deles é que servir a Deus exige uma vida digna do chamado. Então, o apóstolo Paulo ele começa esse texto exortando os irmãos e irmãs a andarem de modo digno da vocação que receberam. Isso significa que o serviço a Deus não começa nas mãos, mas no coração e no caráter. Então não é serviço que começa com você colocando a mão na massa ali, não. Ele começa no seu coração. Então, nesse sentido, humildade, mansidão, paciência e amor se tornam e são marcas, né, indispensáveis de quem está pronto para servir. Antes de nós ocuparmos qualquer função, Deus deseja formar em nós uma postura cristã coerente com o Evangelho.
Então, servir a Deus exige uma vida digna do chamado, né? E esse chamado, esse serviço, na realidade, ele começa no nosso coração e no nosso caráter. Segundo lugar, servir a Deus acontece em unidade com o corpo de Cristo. A gente não serve sozinho, a gente não serve sozinho, a gente serve em unidade com o corpo de Cristo. Então o apóstolo destaca que há um só corpo, um só Espírito, uma só fé e um só Senhor. E isso nos ensina que ninguém serve a Deus de forma isolada ou para a sua própria promoção. Cada cristão, cada cristã foram chamados, né, para cooperar na edificação da igreja. Servir, então, nesse sentido, é entender que fazemos parte de um corpo e que nossa dedicação deve fortalecer a comunhão, preservar a unidade e contribuir para o crescimento de todos e todas, né? Então, servir a Deus acontece em unidade com o corpo de Cristo, não em uma perspectiva isolacionista, né? Não de forma isolada, ninguém serve a Deus sozinho. Então, nós servimos a Deus em unidade. Nós precisamos de comunhão com o corpo de Cristo, né? Para que o serviço ele aconteça da melhor forma. E, em terceiro lugar, servir a Deus é usar com fidelidade os dons que ele nos concedeu. O texto mostra que Cristo concedeu dons e ministérios à igreja para o aperfeiçoamento dos santos e para a obra do ministério. Deus ele não nos dá dons para que nós nos vangloriemos dos dons que nós recebemos. Esses dons são dados para que a gente possa usá-los no serviço à igreja, no aperfeiçoamento dos santos, né? Nas obras do ministério. Então, Deus capacita cada um de forma específica, como o texto diz, uns para pastores, outros para mestres, né? E por aí sucessivamente. Deus, ele nos capacita, nos dá esses dons e eles não devem ficar parados. Nós fomos chamados, né, e chamadas para crescermos espiritualmente e também para ajudar os outros a crescerem. Então, quem está pronto para servir, entende que recebeu graça não para si mesmo, mas para ser instrumento útil nas mãos do Senhor. Então, é aquela coisa, né? Muitas vezes a gente ouve, né, a expressão na igreja, né, Deus lhe deu dons, ou um dom, né, meu irmão, minha irmã. Então, não enterre o dom, o talento que você recebeu de Deus. Você deve utilizar esse dom, esse talento que ele lhe deu, de forma que ele se multiplique, né? Sendo através de você, o dom, né, utilizado através de você e aperfeiçoado para o crescimento, né, da igreja, né, de Cristo. Então, como é que a gente poderia aplicar, então, o texto de hoje no sentido de entendermos, né, que devemos estar prontos e prontas para servir a Deus? Pô, a gente entende da seguinte forma. Na verdade, eu entendo da seguinte forma, né, e quero compartilhar para os irmãos e irmãs. Que estar pronto para servir a Deus é viver com humildade, caminhar em unidade com os irmãos e irmãs e colocar os dons recebidos à disposição do reino. Eu vou repetir. Estar pronto para servir a Deus é viver com humildade, ou seja, com um caráter transformado, caminhar em unidade com os irmãos e irmãs e colocar os dons que nós recebemos à disposição do reino. Deus nos capacita para que a gente use essa capacidade, né, essa capacitação que ele nos deu em prol do seu reino. Então, não em prol de cada uma de nós mesmos, né? Por isso,
cada cristão deve se perguntar: eu estou apenas assistindo ou eu estou disposto, disposta a servir? Né? Estou com a rinitezinha, aí o nariz fica coçando. Né? Então, releva quando eu estiver aqui passando a mão no nariz. Então, eu vou repetir também a pergunta. Eu estou apenas assistindo ou estou disposto a servir? Deus continua chamando pessoas disponíveis, maduras e comprometidas, que entendem que servir ao Senhor é um privilégio e uma responsabilidade. E outra coisa, Deus ele não chama desocupados, né? Ele chama gente que já está trabalhando. Quando ele foi recrutar, digamos ali, os seus discípulos, né? Os discípulos estavam pescando. Então eles estavam trabalhando ali, eles estavam pescando, aí Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então ele não chama quem está desocupado. Então essa história de que eu estou com muitas ocupações e eu não tenho tempo. Não, Deus chamou você exatamente porque você já está trabalhando e ele entende que você não é uma pessoa desocupada. Então ele chama pessoas que são responsáveis, né? Ora, já tem responsabilidades com as suas atividades, ele vai pegar ali esses seus dons, essa sua responsabilidade e colocar ali em prol do seu reino. Então, nessa noite, amados e amadas do nosso jardim querido, é um dia de renovar essa disposição e dizer a Deus, né? Senhor, eis-me aqui, eu quero servir a Ti com fidelidade. Então, que isso seja a nossa lição de hoje, a nossa convicção para hoje é que Deus ele está nos chamando para servirmos a Ele com fidelidade. Né? Então estejamos prontos e prontas para atender esse chamado, né? E que o Senhor ele nos abençoe. Amém? Então vamos orar para encerrar. Senhor Deus, te louvo por este dia que está entrando na sua última parte, Pai. Estamos entrando na noite e quero te pedir que tu nos capacite cada vez mais e nos ajude, Senhor, dando coragem, nos transformando em pessoas dispostas a te servir. Transforma os nossos corações para que estejamos sempre dispostos e dispostas a te servir em prol da pregação do teu evangelho, da difusão do teu reino, Pai, entre os homens e mulheres na terra. Abençoa a nossa comunidade, abençoa a nossa paróquia Jardim das Oliveiras, as nossas lideranças na figura dos nossos reverendos e reverendas e todas as nossas lideranças, Pai. Abençoa os trabalhos que são realizados de forma paralela ou em parceria com a nossa comunidade, com a nossa paróquia, como a Casa de Deus e a Ocupação 8 de Março, os trabalhos que ali são desenvolvidos. Abençoa cada um dos ministérios de nossa igreja, abençoa cada um dos irmãos e irmãs e vai, Senhor, colocando cada vez mais em nossos corações o desejo de te servir em prol do benefício, em prol da tua obra e para benefício, Senhor, de todos e todas aqueles e aquelas que nós possamos alcançar, falando a respeito da tua graça, do teu sacrifício, do teu amor e do teu evangelho. No mais, restaura a saúde dos que se encontram enfermos e enfermas. Restaura, Senhor, a coragem, o ânimo daqueles e daquelas que possam se encontrar abatidos. Vai renovando a nossa fé, vai nos ajudando, nos segurando com a tua mão poderosa, nos sustentando e, Senhor, amparando na medida em que precisarmos ser amparados por ti, Pai. No mais, fica conosco e dá-nos um resto de noite tranquila com um sono reparador, no momento em que formos deitar para descansar os nossos corpos e mentes, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.